Há atitudes que corroem o respeito que uma pessoa recebe, não de forma explosiva, mas lenta, silenciosa, quase imperceptível. São comportamentos que parecem banais, que passam despercebidos no dia a dia, mas que, com o tempo, enfraquecem a imagem, a credibilidade e a confiança que os outros depositam nela. E o mais inquietante é que muitas vezes quem os repete acredita estar agindo normalmente, sem perceber que está minando as próprias relações. Em qualquer círculo, familiar, profissional ou social, o respeito é o alicerce invisível que sustenta tudo. Quando ele se quebra, o que sobra é instabilidade. Nenhum talento, aparência ou carisma é capaz de sustentar por muito tempo a ausência desse valor. E embora muitos imaginem que o respeito dependa apenas da opinião alheia, os estoicos lembravam que ele nasce primeiro da coerência interior. Como escreveu Marco Aurélio em suas Meditações, preocupe-se mais com o que você faz do que com o que os outros dizem. Essa é a essência do vídeo de hoje. O objetivo é expor 4 atitudes comuns, tão comuns que parecem inofensivas, mas que têm o poder de destruir lentamente o respeito que você recebe. E não se trata de um julgamento moral, mas de um convite à consciência, porque só o que se reconhece pode ser transformado. Antes de continuar, um pedido rápido. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, aproveite e inscreva-se no canal O Poder dos Estoicos. Cada inscrição e cada comentário fortalece essa comunidade que acredita em crescimento, equilíbrio e autodomínio. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e o que te trouxe até aqui. Essa troca é o que dá vida a cada palavra. Voltando. A perda de respeito quase nunca acontece por grandes escândalos. Ela nasce do acúmulo de pequenas incoerências, uma palavra dita sem cuidado, uma promessa quebrada, uma crítica disfarçada de brincadeira. E como alertava Sêneca, nada a não ser o tempo revela o caráter de um homem. E é o tempo que destrói o respeito dos que não são íntegros. O primeiro comportamento que arranha silenciosamente a imagem de uma pessoa é o hábito de falar dos outros quando eles não estão por perto. A fofoca, travestida de desabafo, opinião ou preocupação, é uma das formas mais sutis de autossabotagem social. Quem a pratica acredita estar apenas comentando ou trocando experiências, mas o que transmite sem perceber é desconfiança. Certa vez, em um escritório de advocacia, uma funcionária chamada Marina se tornou o centro das atenções. Era simpática, comunicativa e sempre parecia saber das novidades antes de todo mundo. Quando alguém tinha um segredo, era a ela que contava, confiando na amizade. Mas, pouco a pouco, as histórias que ouviam dela começavam a soar familiares. Eram confidências de outras pessoas, repassadas como se fossem curiosidades inofensivas. Um dia, o diretor da empresa ouviu, pela boca de um estagiário, um comentário íntimo que só havia sido dito a Marina em particular. A confiança se desfez em segundos. Ela não perdeu o emprego de imediato, mas perdeu algo pior: o respeito. Nenhum elogio posterior, nenhum pedido de desculpas conseguiu restaurar totalmente o que se quebrou. Epicteto, escravo que se tornou filósofo, alertava: o que não te pertence, não carregues na língua. O respeito nasce da discrição. A pessoa que resiste ao impulso de comentar o que não é seu, demonstra domínio de si, e esse domínio é percebido como força. No extremo oposto, aquele que se alimenta de comentários alheios transmite instabilidade. A mensagem é clara, mesmo que inconsciente. Se ele fala dos outros, provavelmente também fala de mim. E é nesse instante que o respeito evapora, ainda que ninguém diga nada. Evitar a fofoca não é ser frio, é ser íntegro. É escolher ser lembrado pela confiança que inspira, não pela curiosidade que espalha. Há poder no silêncio, e os estoicos sabiam disso. Como dizia Sêneca, nada se perde mais depressa do que o respeito quando a língua é veloz. Mas a destruição do respeito não vem apenas das palavras ditas, vem também das palavras não cumpridas. No mundo moderno, a confiabilidade tornou-se um bem raro. Todos prometem, poucos cumprem.
O segundo hábito destrutivo é aquele de não honrar a própria palavra. E o problema é que, na maioria das vezes, isso não acontece por maldade, mas por negligência. A pessoa promete estar presente, promete ajudar, promete mudar. E quando não cumpre, se justifica dizendo que a vida é corrida. Foi o que aconteceu com Daniel, um designer talentoso que sempre se destacava pelas ideias criativas. No trabalho, era admirado pela inteligência, mas conhecido também pela dificuldade em cumprir prazos. Quando dizia "amanhã eu entrego", os colegas já sabiam que teriam de esperar mais 2 dias. No começo riam, achavam que era apenas parte de seu jeito despreocupado. Mas com o tempo, começaram a deixar de confiar. Um dia, uma oportunidade grande surgiu. Uma empresa internacional queria contratar alguém para liderar um novo projeto. Daniel era o nome mais cotado, mas o gestor hesitou. Preferiu indicar outra pessoa, menos brilhante, porém mais confiável. E quando Daniel soube, entendeu que não havia perdido uma vaga, havia perdido o peso da sua palavra. Sêneca dizia: "Nada é mais valioso que o compromisso de um homem íntegro. Sua palavra é o seu contrato." Não há discurso que substitua a constância de quem cumpre o que promete. É isso que separa o profissional respeitado do apenas simpático, o amigo confiável do que decepciona sem querer. O respeito nasce da repetição silenciosa da coerência. Chegar no horário, responder o que foi combinado, comunicar quando algo sai do previsto, são detalhes que constroem reputações sólidas. As pessoas não esperam perfeição, esperam previsibilidade. Quando alguém quebra essa previsibilidade, a confiança se esvai. E sem confiança, o respeito morre. O terceiro veneno que corrói o respeito é mais sutil: interromper constantemente. À primeira vista, parece um comportamento social aceitável. Afinal, quem nunca cortou a fala de alguém empolgado com um assunto? Mas repetido com frequência, ele se torna um ruído irritante, uma demonstração involuntária de ego. Camila, professora de literatura, era reconhecida por seu entusiasmo em sala de aula. Amava discutir ideias, trocava referências, incentivava debates, mas, sem perceber, tinha o hábito de interromper os alunos a todo momento. Quando um deles começava a explicar algo, ela completava a frase, corrigia, acrescentava. Fazia isso achando que ajudava, mas o efeito era o oposto. Um dia um estudante lhe disse com respeito: "Professora, às vezes parece que a senhora não quer nos ouvir, só quer estar certa." Essas palavras ecoaram nela como um espelho desconfortável. E foi nesse instante que entendeu que ouvir é uma forma de respeito, talvez a mais profunda de todas. Epicteto lembrava: "Temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos." A escuta é um ato de disciplina. É também uma forma de humildade. Quando alguém interrompe, transmite, ainda que sem querer, a mensagem: "O que eu penso é mais importante do que o que você diz." Com o tempo, quem vive assim percebe que os outros começam a se calar na sua presença, não por respeito, mas por desistência. E nada destrói mais a autoridade de alguém do que perceber que as pessoas ao redor pararam de falar com sinceridade. Aprender a ouvir é uma das formas mais diretas de conquistar respeito. O silêncio, quando é cheio de atenção, fala mais alto que qualquer discurso. E o mundo moderno, barulhento, impaciente, ansioso, respeita quem sabe esperar. Existe ainda uma atitude que, embora pareça inofensiva, tem o poder de afastar silenciosamente todos ao redor: o hábito de reclamar em excesso. Poucas coisas drenam mais o respeito e a energia de quem convive com alguém do que a negatividade constante. Reclamar virou um vício socialmente aceito, uma válvula de escape que muitos usam sem perceber que está transformando sua presença em peso. O estoicismo ensina que reclamar é desperdiçar energia em algo que não se pode controlar. Marco Aurélio escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E nada contamina mais esses pensamentos do que a repetição diária da insatisfação." Rafael era um gerente competente, disciplinado, mas tinha um hábito que o tornava difícil de conviver. Reclamava de tudo.
do trânsito, da equipe, do chefe, do tempo. No início, as pessoas o ouviam com empatia, achando que era apenas uma fase. Depois de algum tempo, começaram a se afastar. Não por desprezo, mas por exaustão. Um colega de trabalho, num gesto de coragem, disse: Rafa, você é bom no que faz, mas é difícil ficar perto de você por muito tempo. Aquela frase foi um soco, e pela primeira vez ele percebeu que estava drenando não só o próprio ânimo, mas o respeito de quem o admirava. O problema da reclamação constante é que ela rouba a responsabilidade. Quem vive reclamando vive como vítima, e a vítima, por definição, não inspira respeito. Os estoicos lembravam: não reclame da realidade, haja sobre o que está ao seu alcance e aceite o resto. A diferença entre quem é respeitado e quem é apenas tolerado está na postura diante da vida. Enquanto o primeiro age, o segundo lamenta. Um transforma, o outro se afunda. O respeito nasce do domínio de si, e dominar-se é saber escolher onde colocar a própria energia. Quando alguém substitui a reclamação pela ação ou pela aceitação, muda tudo. A voz, o olhar, a presença. É como se o ar ao redor se tornasse mais leve. As pessoas começam a se aproximar, não porque são obrigadas, mas porque se sentem bem na presença de quem irradia equilíbrio. E isso é o que mais falta hoje. Tem um mundo que grita. Quem permanece sereno impõe respeito sem precisar exigir. Reflita. Quando você fala, as pessoas respiram aliviadas ou tensas. Quando você entra num ambiente, ele se eleva ou se contrai? A resposta a essas perguntas revela o quanto de respeito você inspira e o quanto talvez esteja perdendo sem perceber. A boa notícia é que nenhum desses hábitos é definitivo. Fofocar, prometer e não cumprir, interromper ou reclamar são padrões que podem ser desfeitos, mas não com discursos prontos ou frases motivacionais, somente com prática, observação e disciplina. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não domina a si mesmo, e dominar-se é ter a coragem de se observar sem fugir do que vê. Porque mudar exige coragem, mas permanecer igual exige um preço. A maioria das pessoas quer respeito, mas poucas estão dispostas a praticar o que ele exige. Querem ser ouvidas, mas não ouvem. Querem ser confiadas, mas quebram promessas. Querem ser admiradas, mas vivem reclamando. O respeito não é algo que se pede, é algo que se constrói. E ele começa quando o comportamento se alinha com o caráter. Se há um ponto comum entre todas essas atitudes, é a falta de presença. A fofoca nasce da ausência de foco no próprio caminho. A falta de confiabilidade vem da ausência de consciência do tempo e das palavras. Interromper nasce da ausência de paciência. E reclamar vem da ausência de aceitação. Presença é a base do respeito. Estar inteiro no que se faz, no que se diz, no que se promete. E isso é profundamente estoico, porque viver o momento com atenção é o primeiro exercício da filosofia prática. Nesse ponto do vídeo, o narrador faz uma pausa e fala com clareza, quase como um convite. Se você está aqui até agora é porque realmente quer crescer. Então faz o seguinte: se inscreva no canal O Poder dos Estoicos agora mesmo e escreva nos comentários: eu escolho ser digno de respeito. Diga também qual desses hábitos você reconhece em si e está disposto a transformar. Não é só uma frase simbólica. É um compromisso público, um passo concreto na construção da sua nova postura. O respeito não surge de um dia para o outro. Ele é uma construção lenta, feita de microdecisões diárias. Decidir não espalhar o que ouviu, cumprir o que prometeu, esperar o outro terminar de falar, agradecer em vez de reclamar. Essas escolhas parecem pequenas, mas são nelas que o mundo decide se confia em você. Sêneca escreveu: a verdadeira grandeza está em ser senhor de si mesmo. E é exatamente isso que diferencia o respeitado do esquecido: o domínio sobre si. Pense nas pessoas que mais te inspiram. Raramente são as mais falantes, as mais ricas ou as mais admiradas. São as mais consistentes, aquelas cuja palavra tem peso, que escutam mais do que interrompem, que não precisam se defender, porque sua conduta fala por elas. Essas pessoas, sem perceber, deixam rastros de respeito por onde passam. E qualquer um pode se tornar uma delas, desde que pare de procurar aprovação e comece a praticar coerência.
Marco Aurélio lembrava que a melhor vingança é ser diferente daqueles que causam o mal. Aplicado à vida moderna, isso significa: não seja igual àqueles que reclamam, mentem ou falam dos outros. Seja o que inspira, não o que imita. O respeito não está no tom de voz, está na serenidade com que se conduz. Está na constância, na postura e na forma como você se relaciona com o próprio silêncio. E o silêncio, quando é de quem tem autocontrole, impõe mais respeito do que qualquer discurso. A filosofia estoica ensina que o que está sob seu controle são apenas suas ações, intenções e julgamentos. Todo o resto, as opiniões, os imprevistos, as palavras alheias, não pertencem a você. E quem compreende isso, deixa de buscar o respeito dos outros e passa a viver de modo respeitável. É uma diferença sutil, mas transformadora. Respeito não é algo que se exige, é algo que se emana. Ele nasce da paz interior de quem sabe que está fazendo o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Então, daqui para frente, pratique. Ao ouvir uma fofoca, mude de assunto. Ao prometer algo, cumpra ou não prometa. Ao sentir vontade de interromper, respire e espere. E ao reclamar, pergunte-se: isso está sob meu controle? Essas 4 ações, repetidas com disciplina, moldam não apenas a percepção dos outros sobre você, mas a sua própria identidade. O respeito que você busca começa na forma como você se trata. O estoicismo não é uma teoria distante, é um manual de conduta. É sobre agir de acordo com a razão, e não com o impulso. E é exatamente isso que diferencia quem apenas sobrevive de quem realmente se transforma. No fim das contas, respeito é liberdade, porque quem vive de maneira respeitável não precisa provar nada a ninguém. Sua vida se torna o próprio argumento. Se esse vídeo te fez refletir, curta, compartilhe e se inscreva no canal O Poder dos Estoicos. Aqui a filosofia não é um livro antigo, é uma ferramenta para viver com mais clareza, serenidade e força moral. E antes de sair, deixe nos comentários: hoje eu escolho ser digno de respeito. A sua presença aqui mostra que você está disposto a evoluir e isso já é raro. Continue praticando, observando e escolhendo o que te fortalece. Lembre-se sempre: o respeito que você recebe é o espelho do respeito que você entrega. E quando entender isso de verdade, não vai mais precisar buscar validação. Você vai ser a própria referência. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, leve o que edifica. Deixe o resto para trás.